Neste capítulo, destaco 3 ideias, que são o entendimento de didática geral e das didáticas específicas, com realce para a didática da matemática, a especificidade da matemática e da didática da matemática, as referências da didática da matemática. Dessa forma, inicialmente você será levado a relembrar aspectos referentes à didática geral, entendida como o estudo acerca dos aspectos relacionados a procedimentos gerais eficazes no ensino e aprendizagem na escola, específica dos cursos de formação de professores. Entretanto, você verá que cada área do conhecimento possui sua identidade, seus problemas, seus conteúdos específicos que requerem metodologias de ensino próprias, diferentes tempos e níveis de aprendizagem e formas de avaliação específicas. Assim, você perceberá que a didática geral não consegue suprir todas as necessidades das diferentes áreas do conhecimento, havendo necessidade das didáticas específicas que visam construir bases teóricas mais sólidas e profundas para melhorar a eficácia da aprendizagem escolar. E é nessa visão que você vai conhecer a didática da matemática. Aí você poderia perguntar-se, mas por que a matemática precisa de uma didática específica para melhorar a eficácia do processo ensino-aprendizagem na escola? Veja o que dizem os professores de matemática a esse respeito. Eu penso que há essa necessidade em função das especificidades. Eu preciso de uma didática da matemática para trabalhar com o objeto matemático, enquanto as outras trabalham com as abrangências. Há necessidade de eu trabalhar o específico, o como eu conduzir esse trabalho com os alunos, com os futuros professores, como ele vai olhar esses conteúdos e saber trabalhar em sala de aula, como ele vai pegar um conhecimento científico e transformar num conhecimento a ser ensinado, né? Fazer essa transposição. E é a didática da matemática que vai dar esse olhar, vai dar essa visão para o professor, para o novo professor. Bom, primeiramente, sempre que um professor ele entra numa sala de aula para executar um determinado assunto, a preocupação que ele tem é de que maneira e como que o aluno vai assimilar esses conhecimentos. E a matemática é uma disciplina que requer um conhecimento muito grande do professor e requer atenção do aluno. E dessa forma, quanto maior o conhecimento que o professor tem e a experiência que ele tem na área, melhor vai ser a abrangência que ele pode fazer com outras disciplinas para poder passar esse determinado conteúdo. Então eu acredito que o professor então ele tem que ter, ele tem que preparar e ser um mediador dos assuntos. Por exemplo, o sistema métrico decimal é um assunto muito complexo para você chegar e trabalhar isso de forma pura. Então você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que trabalhar isso de uma forma onde o aluno consiga ter um entendimento e relacionar isso com o seu dia a dia. E para isso ele vai ter que ter, com certeza, uma disciplina que vá dar esse conhecimento a ele, a metodologia, de que forma que ele vai conseguir atingir aquele aluno com aquele conteúdo. É muito complexo você falar também sobre esse assunto, porque a gente percebe assim que o conhecimento matemático ele vai evoluindo durante o tempo. O professor de matemática, quando ele sai de um curso, ele sai com muitas dúvidas. A cada aula é um desafio, você chega na sala de aula, é um desafio. De uma turma para outra é diferente. Às vezes a gente tem assim 2, 3 turmas do mesmo nível de escolaridade, mas a maneira com que você vai chegar naqueles alunos, de repente você tem que fazer de forma diferente. Então eu percebo, durante esses anos que eu trabalho, que o tempo, o nosso conhecimento, a maneira com que a gente vai conhecendo as coisas, vai acrescentando, nos vai fazendo crescer. E assim a gente vai aperfeiçoando, mas a disciplina, a didática, ela é muito importante. É mais importante tanto quanto o conhecimento que o professor tem. Porque não adianta só ele ter conhecimento e não saber passar. Muitas vezes o aluno,
Ele aprende melhor com o coleguinha do lado do que o próprio professor. Por quê? Às vezes o professor não conseguiu atingir o objetivo, não soube naquele momento ter a didática suficiente para ele entender. E assim ele usou o colega como suporte para conseguir entender aquele determinado assunto. Então é isso, eu vejo que a didática, ela faz com que um assunto puro, teórico, seja compreendido de uma forma mais fácil, aonde o aluno vai fazer então uma ponte entre a matemática pura e a matemática do dia a dia. E assim ele vai evoluindo num processo de crescimento. A gente pode comparar, né, com um processo gestacional, onde você vai aos poucos, você vai assimilando, vai crescendo e vai compreendendo. Aquilo que era difícil, que era complexo, se você partiu do concreto, do fácil, e com um professor que tenha domínio de didática, ele vai conseguir chegar no seu objetivo. Do contrário, ele não vai atingir objetivo nenhum. Nas sociedades contemporâneas, a matemática é uma parte essencial da formação básica que deve ser compartilhada por todos os membros do grupo social. Todavia, nos livros, o saber matemático é apresentado de uma forma genérica, não fazendo menção aos desvios e erros que podem ter ocorrido no trabalho do matemático. Isso faz com que, na escola, o professor também apresente o conteúdo linearmente, na maior generalidade possível. Entretanto, você verá que essa prática é contraditória, pois os alunos apresentam retrocessos e avanços, tendo necessidade de acompanhar o processo genético de um conteúdo determinado, muitas vezes com apoio de materiais concretos, palavras, desenhos. Você pode acompanhar isso no exemplo a seguir, onde um problema foi proposto a alunos do 2º ao 6º ano do ensino fundamental. Um feirante tem 154 ovos para arrumar em 11 embalagens. Em cada embalagem cabem 12 ovos. Vai dar para ele arrumar os 154 ovos nessas embalagens? O que vai acontecer? As crianças de 7 a 8 anos de idade sentiram necessidade de fazer uma representação da distribuição dos ovos utilizando desenho, como você pode observar nas soluções apresentadas na sequência. Fica evidente que, mesmo usando contagem, registro de numerais e cálculos mentais e escritos, a criança busca apoio no desenho para desenvolver sua estratégia de solução. Outra criança de 7 anos de idade resolveu o problema utilizando um algoritmo numérico. Em seu procedimento, fica evidente a ideia de divisão, pois retirou sucessivamente grupos de 12 ovos, correspondentes a cada embalagem, como você pode observar no registro feito. Crianças de 8 anos de idade, que já dominavam o algoritmo aditivo-subtrativo da divisão, utilizaram essa estratégia para solucionar o problema. Entretanto, você pode observar que a representação concreta do fato ainda está presente na forma como fazem as distribuições, usando nomes de colegas para caracterizá-las. Proposto aos alunos de 10 e 11 anos de idade, que já sentiam segurança na aplicação do algoritmo simplificado da divisão, este foi prontamente utilizado para solucionar o problema. Como você percebeu, as crianças percorreram um longo caminho até alcançarem o domínio do conhecimento matemático tal qual ele se encontra estruturado. Ao longo desse caminho, faz-se necessária a mediação do professor no sentido de valorizar as hipóteses dos alunos na construção do conhecimento, ao mesmo tempo em que os vai encaminhando para a compreensão e o domínio das estruturas mais elaboradas do conhecimento. Como você vê, essa especialidade do conhecimento matemático fez surgir a preocupação com uma didática voltada especialmente para as questões relacionadas ao ensino e à aprendizagem da matemática na escola. Ou seja, a didática da matemática é uma tendência da grande área de educação matemática, cujo objeto de estudo é a elaboração de conceitos e teorias compatíveis com a especialidade educacional do saber matemático,
tanto na relação entre professor e aluno no interior de uma sala de aula, como no território da pesquisa acadêmica. A terceira ideia que destaco no capítulo diz respeito às referências da didática da matemática configuradas pelas categorias: o saber matemático, o trabalho do matemático, o trabalho do professor de matemática, a epistemologia do professor e o trabalho intelectual do aluno. Como você já deve ter percebido, a natureza da matemática se caracteriza pelo trabalho desenvolvido pelo matemático, que cria conceitos, desenvolve teoremas e demonstrações, sistematizando essas descobertas numa redação validada pela comunidade científica. Esse objeto também condiciona uma grande parte da ação pedagógica e das atividades desenvolvidas pelos alunos. Entretanto, enquanto o matemático procura eliminar as condições contextuais de sua pesquisa no momento da redação do conhecimento descoberto, o professor precisa recontextualizar o conteúdo, relacionando-o às situações das vivências dos alunos. Como você vê, no processo de aprendizagem da matemática, o trabalho intelectual do aluno é diferente do trabalho do matemático ou do professor de matemática. Ou seja, o aluno deve sentir-se motivado pela busca do conhecimento. E aqui surge mais uma questão de fundamental importância. Que tipo de situações didáticas estimulam os alunos a construírem conhecimentos matemáticos? Veja o que dizem os professores a esse respeito. Bom, eu penso que situações matemáticas elas têm que ser bem concretas e elas têm que a partir da vivência do aluno. Então não pode ser algo assim abstrato demais, onde que o aluno ele tem que estar pensando em coisas que ele não enxerga significado no dia a dia. Então buscar contextualização, buscar parcerias com outras disciplinas, principalmente trabalho interdisciplinar, onde a matemática ela vem como uma ferramenta para ajudar no entendimento dos vários tipos de assuntos que podem ser tratados nos currículos escolares. Relacionar os conteúdos, as disciplinas, durante o dia a dia, no cotidiano deles, participando das feiras escolares e depois regionais. Então, os objetivos estão sendo alcançados e estão de sucesso. Junto com os alunos, eles formularam maquetes relacionados aos conteúdos, aos temas escolhidos por eles, em grupos, foram feitos vários projetos relacionados, envolvendo os conteúdos que eu trabalho durante aquele ano. Até o segundo ano são relacionados a PA, PG, trigonometria, No terceiro ano nós trabalhamos com a geometria, que fizeram as maquetes relacionadas à área, volume, toda essa parte. Observe também o que dizem os alunos acerca das atividades que os auxiliam a compreender os conteúdos matemáticos na escola. Atividades como essa, que fazem com que a gente aplique a matemática no nosso dia a dia, mostrando que a matemática que a gente aprende na escola não é à toa, é algo que a gente vai usar sim no nosso cotidiano para o resto da vida. Eu acho que a gente precisa, na aula de matemática, para entender um pouco melhor o conteúdo, não só o que é ensinado na sala de aula, teoria, mas também mais prática, com exemplos do dia a dia, projetos como a feira de matemática, que a gente pode entender a matemática e entender também como a gente pode aplicar ela, não só a teoria que a gente sabe, mas aplicar no dia a dia, entender como é que funcionam as coisas, o que a gente pode usar. Acho que o professor, além de manter a ordem na sala de aula e ensinar, proporcionar que todos os alunos possam aprender e entender também o conteúdo, com bastantes exemplos, para que um dia ele possa utilizar na sua vida todo esse conhecimento que ele adquiriu nas aulas de matemática. Nesse contexto, a resolução de problemas, se adequadamente proposta, pode despertar no aluno o hábito de uso do seu raciocínio e o desenvolvimento da criatividade na elaboração de estratégias pessoais de solução.